Alunos, tudo bem com vocês? Hoje eu trago para vocês um assunto muito bacana na história do Brasil: o primeiro reinado. Quando nós falamos de primeiro reinado, estamos falando do governo de Dom Pedro I. Bom, lembrando que o primeiro reinado ele nada mais é que uma consequência da independência do Brasil, por conta, já que as elites econômicas elas estavam super preocupadas com um projeto recolonizador português a partir da Revolução do Porto, e essas mesmas elites econômicas, grandes comerciantes, latifundiários, super interessados, né, com as aberturas econômicas e inovações criadas por Dom João VI no período joanino, eles não estão aceitando mais a ideia de que a coroa portuguesa, né, revogasse essas medidas e prejudicasse seus negócios. Portanto, o primeiro reinado ele é um período iniciado pós a independência, em 1822, e vai se concluir em 1831 com a abdicação ou a renúncia de Dom Pedro a favor de seu filho. Tudo bem? Bom, meus amigos, como vocês sabem, eu sou o professor Slide, e nos slides que nós resolvemos. Vamos lá de primeiro reinado aí, que tem muita coisa bacana. Vamos para os slides. Olha aí o Dom Pedrão. Ok, galerinha? Então, essa aí é uma estrutura básica, né? Que seria aí a divisão do período imperial, que nós estamos estudando agora. Eu vou falar do primeiro reinado, 1822 a 1831. Depois, 1831 a 1840, é o período regencial. E concluindo esse período imperial, a última fase, o segundo reinado, que é o governo de Dom Pedro II, 1840 a 1889. Beleza? E aí também, nessa escala aí, você já percebe quais são os principais assuntos de cada período. E falando de primeiro reinado, vamos falar muito da Constituição de 1824, vamos falar da Confederação do Equador, uma reação ao autoritarismo de Dom Pedro I, a Guerra Cisplatina, que vai gerar o Uruguai, e a sua renúncia, a sua abdicação. Beleza pura? Então, lembrando aí que o Brasil ele é um caso muito diferente, né? É um caso único na América. Embora o México, por um curto período, ele adotou a forma monárquica de governo, mas depois o México vai adotar a forma republicana. E quando eu te digo que é um caso único na América, porque as antigas colônias espanholas elas vão assumir o formato republicano de governo. E por que será, né? Por que as elites do Brasil, as elites econômicas que participam do processo de independência brasileiro, eles adotam o formato monárquico? Porque eles querem aí um império. O que está interessando? É bacana a gente discutir isso aí já no início, tá bom? Então, lembrando já, eu fiz um vídeo sobre isso, a independência ela não foi nada pacífica, na verdade ela foi pautada em diversos conflitos, ok? O Dom Pedro I vai, inclusive, contratar mercenários para sufocar as revoltas, né? Alguns portugueses não aceitam a independência, eles querem o vínculo com Portugal, e aí, principalmente Pará, Maranhão, Cisplatina, essas regiões, eles acabam apoiando, né, os portugueses, ou seja, eles são contrários à independência, tudo bem? Eu trato isso aí no vídeo, né, na verdade, tá bom? Lógico que também aí nós temos aí, principalmente aí, Estados Unidos e Inglaterra colaborando muito com a nossa independência, principalmente na parte do reconhecimento. Os Estados Unidos, por conta da doutrina Monroe, a América para os americanos, os Estados Unidos já está interessado no mercado América, né? Seria América para eles? Será que esse slogan aí da doutrina Monroe não está dizendo isso? América para os Estados Unidos, sei lá, alguma coisa assim? É bem sugestivo, na é verdade? E a Inglaterra também ela vai adotar uma postura mediadora nesse processo de reconhecimento internacional. Aliás, o foco dos primeiros anos é justamente esse: obter o reconhecimento internacional da nossa independência, ok? E depois, o outro foco é organizar o país, no caso aí, elaborar uma constituição, tá bom? Lembrando que a Inglaterra vai exigir
tratados vantajosos e também vai assumir algumas responsabilidades vantajosas para ela, é lógico, emprestando 2 bilhões de libras esterlinas para o Brasil. Ok? E aí, como eu disse para vocês, o Brasil, logo assim, desculpa, o Brasil, logo após a independência, você tem esse problema aí de resistências internas, mas uma vez resolvido tudo isso, você precisa aí de uma nova Constituição, ou seja, uma nova Constituição, uma primeira Constituição, porque o Brasil não tinha, Brasil agora é um país, Brasil agora é um Estado, e isso aí vai gerar fortes debates, muito debate, principalmente sobre, né, acerca do alcance desses poderes, né, políticos do imperador. Então você vai ter um grupo que deseja, anota isso aí que é importante, tá bom? Você vai ter um grupo que deseja limitar o papel do imperador, ou seja, principalmente não permitir que ele tenha tanto poder concentrado nas mãos, por exemplo, dissolver uma assembleia, eles não querem isso. E aí, mas você tem aí do outro lado os apoiadores do Dom Pedro I, do imperador, pelo contrário, apoiando que esse poder fosse o mais autoritário possível e centralizado sobre toda a nação. Tá? E esse também aí, é lógico, é o desejo do Dom Pedro I, ou seja, ele quer total poder. E você vai ter um grande grupo de deputados, quando vão fazer essa Constituição, eles vão procurar limitar o poder de Dom Pedro I. Então, a princípio, essa aí é a primeira briga, é o primeiro pega para capar, inclusive vai afastar grande parte da elite que vai começar a se opor ao Dom Pedro I, tá bom? Mas nesse momento aí, é lógico que o Dom Pedro está muito fortalecido por conta do seu papel durante a independência, ok? Mas vai ter aí uma queda de braço entre as elites econômicas e o Dom Pedro I, ou seja, por quê? A discussão agora é sobre a manutenção do poder, tá bom? Mas, peraí, se as elites agrárias, elas não querem, as elites econômicas, tá? Grandes comerciantes, grandes latifundiários, se eles não querem dar o poder para Dom Pedro I, então por que eles apoiam a monarquia? Por que o Brasil, eu vou até voltar aqui para vocês me verem, a discussão é, por que o Brasil, então, no seu pós-independência, ele não vai copiar o mesmo formato de governo dos países à sua volta que recém se libertaram da Espanha. Aliás, esses países, Argentina, Paraguai, México, toda essa turma latina, eles estão muito preocupados com o Brasil monárquico. Muitos deles não apoiam a independência, não. Eles demoram a reconhecer a independência, porque eles não querem ao seu redor um império ao lado deles, tá bom? Então, as repúblicas, né, recém-libertas da Espanha, elas estão super preocupadas com esse formato de governo bem no seu quintal na América, um Brasil imperial, ok? Mas por que as elites econômicas não adotaram essa forma de governo? Bom, em primeiro lugar, eles querem o território preservado, o mesmo território do Brasil colônia, que é um país imenso, de grandes dimensões, de grandes proporções territoriais. A elite não deseja um Brasil, desculpa, fragmentado. Eles entendiam que se o Brasil se tornassem repúblicas, poderiam ter ondas separatistas, e aí as elites econômicas perderiam o controle sobre um imenso território. Então, as elites econômicas do nosso país já se preocuparam desde cedo em manter, né, esse território preservado, né? O status quo também, né, que seria o status quo. A ideia de manter aí o mesmo modelo econômico agrário, exportador, a escravidão, e ao mesmo tempo preservar a soberania, ou seja, o que eles querem? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vou voltar para vocês, tá bem? Isso aqui é fundamental para você entender primeiro reinado. Então, na hora de construir o país, as elites econômicas, elas estão extremamente preocupadas em manter o status quo, ou seja, o modelo atual, eles não querem mudar o Brasil em nada. Então, qual era a mudança que eles queriam? A única mudança era romper com Portugal e assumir o controle político. Tudo bem? Então, manter o status que eles já tinham. Que seriam isso? Eles querem aí também
E para que isso tudo aconteça, que esse status quo fosse mantido, era necessário um governo forte, ok? E aí a ideia de um imperador, lógico, mas um imperador que não tenha tanto mando político assim, mas eles apostavam na ideia de uma grande autoridade que impedisse que o Brasil se fragmentasse em diversas repúblicas, tá bom? E isso a elite econômica não desejava. E, ao mesmo tempo, um governo que conseguisse manter o mesmo modelo agrário exportador e também a escravidão. E, ao mesmo tempo, anota aí, impedir, anota isso que é muito importante, impedir a participação popular na organização do novo governo. Tudo bem? Anota isso porque realmente é uma grande dica do primeiro reinado, porque escolheram que o Brasil fosse um governo monárquico para manter esse status quo, ok? Lembrando aí o que é o status quo, né? Ou seja, a condição de alguém, o Estado, né, manter, essa é uma expressão latina, né, que diz o seguinte: como as coisas se apresentam e devem ficar, tá bom? É isso aí. Então a elite quer que mantenha o mesmo Brasil colonial, apenas eles não querem mais o comando português. As elites agora querem comandar o Brasil. Ok? Por isso, olha aí, eles precisam aí de um território preservado, a soberania, ou seja, nenhum país vai mandar no Brasil, e manter o mesmo modelo econômico, né, exportador, a escravidão e, sobretudo, que eu não coloco aí, mas é igualmente importante, impedir a participação popular, né, de participar desse processo de construção do país, tá bom? Então, é isso que a elite quer com esse tipo de governo, a monarquia. Ele deseja de Dom Pedro que o Dom Pedro mantenha o status quo, mas também que ele não atrapalhe os negócios das elites econômicas. Então, é daí que começa aí a queda de braço entre imperador e as elites econômicas. Enfim, eu diria que as elites econômicas estão também usando aí o Dom Pedro e querem aí, tipo, podar as asinhas dele. Ele é muito esperto, tá bom? A elite tinha pavor da fragmentação desse território e também que alterasse o status quo, tá bom? Por isso, e outro momento também, a nossa elite conhece muito bem as instituições monárquicas que haviam no Brasil, por isso também eles irão apoiá-las, tá bem, queridos? Enfim, vamos embora. Vamos lá, vamos mais para os slides. Então eu tenho aí 3 grupos políticos, que é legal vocês já saberem disso tudo, tá bom? Então, o Brasil agora está se construindo como um país, nós iremos elaborar a nossa primeira Constituição, um conjunto de regras que vai organizar a sociedade, que vai organizar todo o território, leis que todos irão cumpri-las, tá bom? Então, na hora de construir isso, quem participa dessa construção não é o povo, quem está lá, na sua maioria, são representantes das elites econômicas, elas que estão assumindo o controle político, e os apoiadores de Dom Pedro I, ok? Cada um com seus projetos. Então, vem cá. Vamos lá. Então, se dividiu em 3 grupos, tá vendo aí? O primeiro, o Partido Português, eles eram favoráveis à recolonização brasileira. Quando eles perceberam que isso não era possível, anota, eles começam a se aproximar do Dom Pedro I, vendo no Dom Pedro I uma representatividade. Por isso, eles querem justamente que o Dom Pedro tenha bastante poder, que ele seja centralizador, que seja extremamente autoritário, porque, no fundo, os portugueses se organizados nesse partido, eles desejam, inclusive, que futuramente Dom Pedro I, afinal de contas, Dom Pedro I ele é o filho de Dom João VI, rei de Portugal, eles sabem muito bem que quando Dom João VI morrer, Dom Pedro podia ser rei de Portugal, e aí, quem sabe, refazer aquela antiga a colônia, ou seja, voltar a colônia brasileira, tá bom? Ou seja, nas mãos dos portugueses. Então, o Partido Português, de certa forma, flertava com esse sonho, tanto anota isso. Quando Dom Pedro I volta para Portugal e ele vai se tornar o rei de Portugal, grande parte dos membros desse partido, inclusive, vão para Portugal junto com o Dom Pedro I, enfraquecendo esse partido aí, tá bom? No Brasil. E aí você tem aí o Partido Brasileiro, composto pelas elites agrárias, as elites econômicas também, grandes comerciantes também no meio disso tudo, e eles desejavam um governo forte para manter o status quo que eu expliquei para vocês. Entretanto,
eles desejam muita liberdade administrativa, ou seja, eles não querem um imperador extremamente autoritário que manda e desmanda no Brasil, ok? E por isso aí eles acabam brigando muito com o Dom Pedro. Bom, e você tem aí os liberais radicais, tá bom? Eles já não querem o modelo monárquico, já defendem aí uma federalização do Brasil, que o Brasil assuma a forma republicana de governo, tá bom? Esse grupo aí, inclusive, vai ganhar muita força mais tarde, tá bom, queridos? Então, é só para vocês saberem aí os 3 grupos políticos que estão disputando aí vários projetos políticos dentro do país nesse primeiro momento, tá bom, queridos? Bom, Dom Pedro, então, convoca a Assembleia Constituinte, que eu falei para vocês, né? Só que os constituintes são os deputados representantes das elites econômicas, eles não querem dar o total poder a Dom Pedro I, eles acabam se chocando com o Dom Pedro I, começa a ter muita briga, tá bom? Eles vão criar, inclusive, um anteprojeto, né, vai elaborado pelo Antônio Carlos, que é da família dos Andradas, estava sendo discutido quando Dom Pedro ordenou o cerco, ou seja, quando Dom Pedro, eles estão lá fazendo a Constituição, quando Dom Pedro ele percebe que eles irão limitar o seu poder, Dom Pedro faz um cerco na Assembleia, e aí vai ter uma noite muito tensa, as pessoas ficam desesperadas, tá bom? Isso ficou conhecido como a Noite da Agonia, já vou falar um pouquinho dela para vocês, tá bom? Então, essa Assembleia Constituinte, ou seja, o que é uma Assembleia? Uma reunião de deputados que irão elaborar a primeira Constituição do Brasil, 95% deles deputados, tá bom? Eles desejam restringir o poder do imperador, manter a escravidão, olha só, e também querem nessa Constituição excluir a maior parte da população, colocando o critério como renda, ok? Ou seja, renda para votar, e quando só os ricos podem votar, e só os ricos poderiam se eleger, se candidatar a alguma coisa, tá bom? Essa Constituição ficou conhecida como a Constituição da Mandioca, a gente vai ver por que isso, tá bom? Seria um projeto, né, apresentado pela Constituinte. Eles até usam alguns princípios de liberdade, do iluminismo, soberania, liberalismo econômico, mas tem um caráter anticolonial, eles inclusive eles têm uma aversão aos portugueses, tá bom? Mas já vão apresentar nesse projeto uma limitação do poder do monarca, ou seja, olha aí, ó, tá vendo? Olha aí, forças armadas ficariam sob o controle do legislativo e não do imperador, eleições indiretas, ou seja, não tem eleições diretas, onde as pessoas vão lá e escolhem seu candidato, tá bom? E o voto censitário é aquele voto que tem um critério, ou seja, e o critério aí seria a renda, tá bom? Enfim, o Dom Pedro não aceita, olha aí, ó, não gostando de ter seus poderes limitados, ele fecha essa Assembleia Constituinte e procurando impedir a dissolução dessa Assembleia, a Assembleia ficou reunida na noite 11 do dia 12 de novembro, episódio conhecido como a Noite da Agonia, e Dom Pedro vai, inclusive, vai invadir, suas tropas imperiais estão circulando, inclusive, né? Circulando tudo isso, e ele acaba invadindo, não respeita nada, tá bom? Enfim, e acaba dissolvendo tudo, ok? Ele vai criar aí um grupo de debate, tá bom? Ou seja, eu diria, né, o Dom Pedro ele acaba recusando essa Constituição de 1823, que nem ela só foi um projeto, por isso que a gente chama de anteprojeto, tá? A Constituição da Mandioca, que o pessoal apelidou, ela acabou sendo um anteprojeto, porque o Dom Pedro ele recusa isso aí. E por que o Dom Pedro recusa? Ele vai recusar essa Constituição primeira que eles tentam fazer, porque ela limitava os seus poderes, tá bom? E com o apoio das tropas imperiais, ele começa, né, a circular na Assembleia ali, gerando essa noite da agonia que eu falei para vocês, tá bom? E ele vai acabar decretando a dissolução dessa Assembleia. Enfim, é lógico que os deputados vão reagir, eles não aceitam isso, né? Acham que é autoritarismo do Dom Pedro. Entretanto, Dom Pedro vai se mostrar mais autoritário ainda, vai prender um monte de pessoas e expulsar do país, inclusive, os irmãos Andrada, o José Bonifácio, Antônio Carlos, o José Bonifácio, que teve uma grande participação, né? No primeiro vídeo eu falo disso. Enfim, e acabam sendo exilados aí, saindo do país, tá bom? Bom, e aí o Dom Pedro I, o que ele vai fazer? Ele vai
né? Ele vai dissolver esse projeto chamado Constituição da Mandioca. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mandar um grupo, né, de pessoas criar uma nova Constituição, tá bom? Então, essa Constituição aí da Mandioca seria desse jeito. Seria uma monarquia constitucional, ou seja, o imperador respeita as leis, 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, eleições censitárias, mas limitaria o poder do imperador, tá bom? Ampliando as funções do legislativo. Eu disse para vocês que as elites econômicas desejavam uma legislação forte, né? E um império unificado, que era o que mais interessa, tá? Então, onde a gente colocaria o imperador nisso tudo? O imperador seria aquela autoridade que vai manter o império unificado, só que com seus poderes limitados, tá bom? Então, o que o Dom Pedro faz? Ele vai nomear um conselho de 10 membros, ele vai redigir a Constituição, ok? Enfim, e vai criar uma Constituição aí outorgada, que é a primeira imposta, tá bom? Estabelecendo os seguintes pontos: um governo monárquico, unitário e hereditário. Unitário por quê? O país não vai ser federado, ou seja, todas as províncias estão subordinadas a um governo central. O voto censitário, baseado na renda e descoberto, ou seja, ele não é secreto, as pessoas tinham que informar em quem vota, tá bom? Catolicismo como religião oficial. Entretanto, por mais que o Brasil fosse católico, mas você tem uma igreja submissa ao Estado. E também ele vai trazer a ideia de 4 poderes: legislativo, executivo, judiciário e o moderador, que é um poder, enfim, utilizado exclusivamente pelo imperador, tá bom? Então, reparem aí, ó, para a gente dar uma comparada, na Constituição da Mandioca, aquela que foi proposta primeiro, ela tinha um caráter anticolonial, mas também elitista, entretanto, anti-absolutista. Por que anti-absolutista? Anti-absolutista porque eles não querem que o Dom Pedro tenha aqueles poderes concentrados em suas mãos, fazer o que bem entende, tá bom? Mas ela, mesmo assim, ela tem um caráter elitista. Por quê? Porque ela vai excluir comerciantes portugueses. Lembra que eu falei para vocês que eles são um pouco xenófobos? Eles não querem os portugueses mandando no Brasil. E também grande parte da população que não tem renda. Mas o Dom Pedro, muito contrariado com esse anti-absolutismo aí, porque ele quer poder, ele vai dissolver a Assembleia Constituinte, vai criar um Conselho de Estado para elaborar uma nova Constituição, que vai ser a primeira, só que nessa aí ele vai colocar o 4º poder, que seria o poder moderador, tá bom? E um Senado vitalício, ou seja, um Senado que vai ter o cargo até quando o cara morrer, tá bom? Mas, ao mesmo tempo, ele vai manter o elitismo, o voto censitário, não muda nada. A única coisa que vai mudar em relação a outra Constituição que ele próprio rasga é que ele vai conceder poderes para ele, que era o que ele bem entendia, tá bom? A nova Constituição de 1824 contentava a portuguesa absolutista e desagradava a elite política e econômica. Então, é lógico, isso aí vai gerar o quê? Revoltas. A elite vai começar a criar revoltas. Uma delas é a famosa Confederação do Equador, ok? Que acontece lá no Nordeste, liderada por Paz de Andrade, Cipriano Barato, Frei Caneca, aliás, um religioso. E a Confederação do Equador foi um movimento que questiona o autoritarismo de Dom Pedro, tá bom? Principalmente a Constituição de 1824, que eles não aceitam, tá bom? Vai atingir Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, tá bom? E o movimento, lógico, vai ser reprimido violentamente. E aí a imagem do imperador ela acaba ficando até bem abaladinha, tá bom? Depois eu vou falar um pouquinho da Guerra da Cisplatina para vocês, tá bom, queridos? E aí um dos líderes foi executado, né? Que é o Frei Caneca, que já havia participado da Revolução dos Padres em 1817, a famosa Revolução Pernambucana, tá bom? Enfim, então isso tudo aí vai gerar causas, né, para o fim do primeiro reinado, principalmente aí o autoritarismo do Dom Pedro causava descontentamento por parte da elite política, né, essas elites agrárias que eu falei para vocês, tá bom? Outra situação é a Guerra da Cisplatina, ou seja, a Cisplatina. O que seria a Cisplatina? A Cisplatina é uma região onde fica ali o atual Uruguai, tá bom? O que vai acontecer, gente? Há muito tempo atrás,
só para você, pega o caderninho e vai anotando aí, tá bom? A Cisplatina é o atual Uruguai, tá bom? Então, durante o Brasil colônia, os portugueses criaram ali uma colônia chamada Colônia de Sacramento, aquela região ali onde fica o Uruguai, para a Argentina. Isso já incomodou muito a Espanha, tá bom? Os espanhóis ficaram muito chateados com tudo isso. O problema foi que, durante o período joanino, quando Dom João VI vem para o Brasil, a Espanha permitiu que tropas francesas marchassem sobre o seu território e invadissem Portugal. Quando Dom João VI chega ao Brasil, o que ele faz? Ele, em retaliação, tá? Ele manda invadir a Cisplatina, tá bom? Ou seja, a Cisplatina, enfim, ela passa para o Brasil. Bom, quando há a independência, o Império Brasileiro ele vai declarar o seguinte: olha, a Cisplatina pertence a gente, vai continuar pertencendo ao Brasil. O problema é que a Argentina e pessoas que estão dentro da Cisplatina não aceitam esse domínio brasileiro. E eles fazem aí uma guerra de libertação. A Argentina queria incorporar a Cisplatina no seu território. E outros grupos dentro da Cisplatina, o que eles fazem? Eles não querem nem ficar ao lado do Brasil, nem da Argentina, eles querem fazer um país para eles. Bom, vai existir guerras, a Guerra da Cisplatina, onde o Império Brasileiro perde feio. E isso aí, gente, vai gerar muitos gastos para o Brasil. O Brasil gasta muito dinheiro com essa Guerra da Cisplatina. Bom, e o Brasil, mesmo gastando dinheiro, não vai conseguir concretizar o seu objetivo, que é manter a Cisplatina no seu território, ele vai perder. Entretanto, talvez o menos mal aí é que a Argentina também não ficou com a Cisplatina. A Cisplatina vai se tornar o que nós chamamos de Uruguai, um país. Tá? Inclusive, isso aí, até os ingleses apoiam muito, que os ingleses não querem a Cisplatina junto com a Argentina, senão faria ali no sul da América um país muito forte. A Argentina já é um país muito forte, mas você imagina se fosse a Argentina e o Uruguai junto, né? Seria um país bem poderoso, tá bom? Enfim, esses gastos, tá bom? Ampliam a crise econômica que já está acontecendo no Brasil, tá bom? O Brasil também está passando por crise no açúcar, crise no tabaco, o ouro também está em desgaste, já não está gerando tanto lucro, tá bom? Já está entrando em colapso. Somado ao desgaste do autoritarismo de Dom Pedro I. Dom Pedro I é extremamente autoritário, manda executar lá o Frei Caneca. Vai ter também aí um jornalista liberal que começa a falar muito mal do governo de Dom Pedro, da própria pessoa do Dom Pedro I, o Líbero Badaró. Esse cara é assassinado, aumentando ainda mais o desgaste, diminuindo a popularidade de Dom Pedro I. Então, repare aí, os gastos, a crise econômica, né? O desgaste relacionado ao excesso de autoritarismo de Dom Pedro, mais a derrota da Guerra da Cisplatina, né? Vai fazer a popularidade de Dom Pedro I literalmente despencar mesmo, tá bom? Enfim, então nós temos aí essa outra situação muito grave, né? Que é a questão da sucessão do trono português. Porque o Dom João VI, lembra do período joanino? Ele não é o pai de Dom Pedro? Ele morreu, então Portugal chama Dom Pedro I para assumir no lugar do pai, e aí gera uma nova briga aqui dentro, porque olha só, repara só. Você vê, Dom Pedro já é autoritário aberto. Se ele volta para Portugal e se torna rei, o que as elites econômicas aqui no Brasil iam pensar? Pô, esse cara vai querer recolonizar o Brasil. Não. Então eles começam a pressionar muito Dom Pedro. Se você for, você não vai ser rei, você não vai ter duas coroas, não. Estou logo avisando. Bom, o que ele faz? Ele, pressionado com tudo isso, ele abdicou em favor da sua filha. Tá bom? E a filha dele tinha 6 anos de idade e vai confiar, né, como regente o seu irmão Dom Miguel, que ia cuidar enquanto a sua filha pequenininha fosse preparada, né? Só que o Dom Miguel, o irmão de Dom Pedro I, dá uma volta no Dom Pedro e acaba usurpando o poder e passa a governar Portugal como rei, o rei Dom Miguel, ok? E de uma forma muito autoritária também.
E o Dom Pedro I, ele começa, inclusive, a utilizar muitos recursos do Brasil, gastando dinheiro com a guerra contra o seu irmão em Portugal. Ele quer chegar ao poder em Portugal. E detalhe, anota aí, aqui no Brasil ele é extremamente autoritário, mas lá em Portugal ele paga de liberal, tá? E ele vai lá para a guerra. Lá em Portugal ele vai governar como Dom Pedro IV. Aqui ele é o Dom Pedro I, mas lá é o Dom Pedro IV, que já houveram outros Dom Pedros. Ele consegue destronar o irmão, ok? E lá ele vai governar até morrer, né? Ele morre de tuberculose, inclusive. Ele governa como rei soldado, tá? Ele vai libertar Portugal do Dom Miguel, enfim, e vai embora do Brasil, né? Deixando Dom Pedro II, né? Muito jovenzinho aí, sendo preparado para poder governar, tudo bem? Então essa é a história do Dom Pedro aí, olha que legal. Bom, mas até isso acontecer, ou seja, essa sucessão do trono português também gera muito desgaste político para o Dom Pedro I. E vai ter aí o assassinato do jornalista Líbero Badaró, que eu falei para vocês, é um dos maiores críticos de Dom Pedro, foi assassinado, tá bom? E Dom Pedro ficou considerado como mandante do crime, enfim. E ele vai fazer uma viagem para Minas Gerais para tentar controlar a situação, tentar conversar com os opositores do seu governo, tá bom? E ele é muito mal recebido, ele volta para o Rio de Janeiro, tá bom? E os portugueses, querendo, né, melhorar o clima, melhorar o astral para Dom Pedro I, organiza uma festa. Só que nessa festa, galera, começa uma briga danada entre portugueses e brasileiros, tá bom? Olha, ó, durante 4 dias, brasileiros e portugueses se chocaram, lançando garrafas, pedras, pedaços de pau, e tem até tiro, tá bom? O nome desse episódio ficou conhecido como a Noite das Garrafadas, tá vendo aí? Dom Pedro retorna para o Rio de Janeiro, uma viagem para Minas Gerais, encontra oposição aberta nas ruas da cidade. O conflito culminou na noite do dia 13, quando os portugueses organizaram uma grande festa para recepcionar o governante. Mas os brasileiros revoltosos atacaram com pedras e garrafas, também teve tiro, tá bom? Bom, galerinha, essa é a questão do trono português que eu falei para vocês, né? Ele abdicou para Maria da Glória, sua filha, mas o Dom Miguel, seu irmão, acaba tomando o poder e o Dom Pedro não aceita isso, enfim. E começa a gastar muita grana no Brasil nessa guerra com o irmão, e aí as elites começam a meio que pressioná-lo, tá bom? Então esses aí foram os motivos, né, da abdicação, ou seja, aí ao fim do primeiro reinado ele abdica, ele percebe que não dá mais, tá bom? Então anota aí os motivos da abdicação, né? Por que ele renuncia ao trono, né? Então, o primeiro passo, o excesso do autoritarismo, lembrando que o autoritarismo de Dom Pedro I, ele não é aceito pelas elites econômicas, que nunca desejaram que ele governasse com total poder, né? Um poder ampliado. Eles queriam, sim, um poder limitado por uma Constituição, tá bom? Então, o problema deles não era com o Dom Pedro, mas era com a atitude, com o comportamento autoritário dele. E aí, para isso, era necessário controlar Dom Pedro I através de uma Constituição. O segundo passo é a questão da crise econômica, também atrapalha muito. A Guerra da Cisplatina também desgasta a popularidade dele. Então, olha aí, ó, crise econômica, excesso de autoritarismo. E aí você pode colocar também aí a Guerra da Cisplatina, que ele perde, fica com a popularidade lá embaixo, e também a disputa pelo trono português. Então, esses aí os motivos que levam Dom Pedro I à sua abdicação. Bom, a próxima aula será sobre o período regencial, que também é bem complicado. Espero que vocês tenham gostado e logo, logo tem mais vídeos. Um abraço.